Ele está por perto no tempo certo, onde há trevas brilhará sua luz. Quando a vida torna-se difícil, é só clamar o nome de Jesus. Ele derrota todo o seu problema, pois já derrotou todo o inferno. Quando você pensa que está sozinho, Ele diz: filho, eu estou por perto. Ao ouvir a voz do Criador, nós estamos invocando. Jesus é quem nos cura, Jesus é quem nos salva, Jesus é quem nos liberta, Jesus é quem nos transforma, Jesus é quem nos leva para o céu. Nesse nome, todos os atributos de Deus, e que tem ciência de tudo, plenamente. É o nome que está sobre tudo. Sinto sua mão, mão que fez o mundo e me dá proteção. Nós vimos no estudo passado que Abraão, Isaac e Jacó não conheciam esse nome, o Senhor, ainda. Foi a Moisés que foi revelado esse nome, o Senhor, e é por isso que Moisés, ao escrever sobre Enos, filho de Sete, diz que Enos invocou o nome do Senhor. Êxodo 6,3 é a passagem que mostra o que eu acabei de falar. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Isso Deus está falando para Moisés. Então nós sabemos que o nome do Senhor, a revelação do nome do Senhor, ela é progressiva na Bíblia. Deus vai se revelando progressivamente na Bíblia. Ele disse para Moisés, quando Moisés perguntou qual é o teu nome, ele disse: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E se revela a Moisés como o Senhor. Vimos também lá em Joel 2,32, a profecia dos últimos dias, que Joel diz assim: há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que interessante. Enos começou a invocar o nome do Senhor, e esse nome do Senhor foi sendo revelado progressivamente. A Moisés, Deus se apresenta como o Senhor, mas ainda não era a revelação plena de Deus. Em Atos 4,12, nos diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. E aqui está sendo falado do nome de Jesus. Então vamos recapitular. Com Enos, filho de Sete, o nome do Senhor passou a ser invocado. Deus era invocado pelos seus atributos. Você lembra? No domingo passado, nós vimos aí vários atributos de Deus: o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor minha bandeira, o Senhor da paz, o Senhor proverá. Ou seja, o nome do Senhor era invocado pelos seus atributos. Deus em Moisés prossegue na revelação e diz a ele: eu sou o que sou, se revelando como o Senhor. A partir de Moisés, o nome de Deus
invocado passa a ser o Senhor. Joel afirma que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Presta bem atenção, o nome do Senhor. E em Atos é dito que não há outro nome senão o nome de Jesus para sermos salvos. Vamos abrir nossa Bíblia em João 17:3. Olha o que João nos revela no capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha só essa declaração de Jesus que nós encontramos no Evangelho de João. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Vamos entender um pouco sobre isso aqui. Nós somos um povo que acreditamos que só há um Deus, como ensina as Escrituras. O povo de Israel foi escolhido, ali chamado, formado através de Abraão, Isaac e Jacó, para revelar ao mundo que adorava vários deuses, que só havia um Deus. Um dos propósitos para a formação do povo de Israel foi que houvesse um povo na terra que testemunhasse ao mundo que havia um único Deus. Essa é a crença de Israel, é a crença do povo de Deus do Velho Testamento. E foi justamente esse Deus que vem se revelando através dos seus atributos como um único Deus. Mas esse único Deus, Ele provém, Ele é o Senhor, Ele é todo-poderoso, Ele de tudo sabe. E esse único Deus que vem se revelando, Ele se manifesta ao mundo como homem. É isso que as Escrituras ensinam. Olha o que diz Colossenses 2,9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus, falando sobre Jesus, Jesus não é uma parte de Deus. Jesus não é um ser que faz parte de uma divindade múltipla, e que esse ser que faz parte dessa divindade veio na terra. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o único Deus, a quem nós chamamos de Pai, assumiu uma natureza humana, vindo aqui na terra como homem. E esse homem, neste homem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não é uma parte de Deus, Jesus é o próprio Deus, só que feito homem. Olha o que diz Hebreus 1,3. Olha o que Hebreus 1,3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória, falando de Jesus, Jesus é o resplendor da glória de Deus, e a expressa imagem de sua pessoa, da pessoa de Deus. Aqui a Bíblia mostra bem claro que Deus é uma pessoa, e essa uma pessoa, essa única pessoa, Ele se manifesta como homem. E esse é o grande milagre da palavra de Deus, Deus se tornando um homem. Esse homem na Bíblia é chamado de o Filho de Deus. Por quê? Porque saiu do Pai, saiu de Deus, tornando-se homem. É a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo
a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. O que é isso? Deus se torna um homem, sendo Deus na eternidade, o Pai, e um homem aqui na terra. Esse homem, que é a expressa imagem da pessoa de Deus Pai, ele andou nesse mundo, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele foi elevado ao céu, glorificado, e este homem assentou-se à direita da majestade de Deus. É isso que a Bíblia vem nos ensina. Não há outro ensino nas Escrituras. E isso precisa ficar claro para nós, muito claro, se nós queremos estar dentro daquilo que a Bíblia nos ensina. João 17,6, olha o que diz: manifestei o teu nome aos homens. Isso é Jesus falando. Manifestei o teu... Jesus aqui está orando ao Pai, orando a Deus o Pai, de onde ele saiu, porque ele estava no Pai, ele estava no Pai, e ele saiu, tornando-se um homem, e agora esse homem está orando ao Pai: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. João 17,26, olha o que diz: e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Por quê? Porque o nome de Deus, até então, não era conhecido plenamente. De Emos até Abraão, Isaque e Jacó, ele era invocado pelos seus atributos como Deus Todo-Poderoso. Em Moisés, Deus se revela como o Senhor. Mas ainda nós não temos plenamente a revelação de quem é Deus. Deus só vai mostrar o seu rosto, Deus só vai se fazer plenamente conhecido pela encarnação. A encarnação tem um propósito maravilhoso. Muitas pessoas pensam que Jesus veio ao mundo apenas para morrer na cruz. Apenas não, isso é muito importante. Que ele veio ao mundo para morrer na cruz e nos salvar. Mas ele veio ao mundo para nos revelar a Deus. A encarnação é a revelação de Deus. É a resposta à pergunta de Moisés: quando eu for enviado ao povo e eles me perguntarem qual é o teu nome, o que direi? Essa resposta veio em Cristo Jesus. Jesus é a plenitude da divindade manifesta. Jesus é o visível do invisível. Como homem, Deus se revela a nós. Esse é o grande propósito da encarnação. O grande amor de Deus de tornar-se um homem. Porque isso aqui precisa ficar claro para quem nos ouve. Não é que Deus veio aqui com aparência humana. Deus tornou-se um homem. De tal maneira que agora nós temos o Pai, o Deus eterno, e o Filho, um homem. Deus torna-se um homem, passa a ter duas naturezas: a natureza divina eterna e a natureza humana que ele assumiu pela encarnação. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina em nenhum lugar que exista um Deus plural, um Deus que tem um filho eterno, porque se é filho não pode ser eterno. Já é o primeiro problema. Filho é porque saiu do pai. Se houvesse um Deus Filho, esse Deus Filho não seria Deus, porque teria que ter tido um começo. Existe um único Deus eterno, que nunca teve começo de dias nem fim de existência.
E o Senhor Jesus é esse Deus. Mas Ele não veio na terra como Deus. Ele veio na terra como homem. E ao nascer como homem, aí sim, Ele é chamado de o Filho de Deus. O Filho de Deus. Deus se revelou plenamente em Jesus, manifestando o seu nome. Jesus é o nome sobre todo nome, amém? Não é isso que a Bíblia ensina? Qual é o nome sobre todo nome? Se Jesus não é o nome de Deus, como é que Ele pode ser sobre todo nome? É o nome do Pai, Deus eterno, é o nome do Filho, o Deus encarnado, o único Deus, e é também o nome do Espírito Santo, que é Deus em nós. Jesus é o nome de Deus. Eu vou mostrar na Bíblia isso aqui. As passagens que eu vou mostrar agora mostram que os apóstolos entendiam assim. Os apóstolos entendiam que quando Jesus disse lá em Mateus 28, 19, "Vinde por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome", singular, "do Pai, do Filho e do Espírito Santo", Jesus não disse assim: "Batize nos nomes do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo", como se fossem três pessoas independentes e distintas. Ele diz: batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E olha como é que os apóstolos entenderam isso. Em nenhum lugar do livro de Atos, os apóstolos batizaram de outra forma que não fosse em nome do Senhor Jesus. Será que os apóstolos não cumpriram o mandamento de Jesus? Será que os apóstolos esqueceram que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou será que os apóstolos entendiam que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome de Deus manifesto, revelado, é o Senhor Jesus? Para quem tem dúvida se Jesus é o Pai, então vamos ler aqui. Ele é o Pai da eternidade, segundo Isaías 9,6. "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz." Devia estar escrito aqui Filho da eternidade, né? Devia estar escrito aqui, mas eu acho que Isaías ou errou, ou somos nós que não queremos aceitar o que as Escrituras revelam, que aquele homem Jesus é na verdade o Pai eterno que se encarnou e tornou-se homem por amor de nós. Como homem, o Filho de Deus. Olha o que 1 Timóteo 2,5 diz: "Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem." É parideiro. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mostrando que os apóstolos entendiam que a manifestação de Deus como homem o tornava, em termos de natureza, distintos do Pai. Então nós não estamos falando de pessoas diferentes, nós estamos falando de naturezas diferentes, de dimensões diferentes, de um Deus que é Deus da eternidade, mas que entrou no mundo como homem. Olha o que a Bíblia fala do Espírito Santo, João 14, 23. Jesus respondeu e disse: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada." Viremos quem? Deus, o Pai, a sua manifestação em carne, o Filho, porque nós entendemos que Jesus saiu do Pai e o Espírito Santo sai de Jesus. O que é o Espírito Santo? É o Espírito de Cristo glorificado.
E quem é Cristo? É o Pai encarnado. Olha aqui, olha como é que a Bíblia é perfeita. Olha como é que a palavra de Deus é clara. O Filho saiu do Pai, e o Espírito sai do Filho e do Pai, porque o Filho saiu do Pai. Qual que é então nós entendemos que qual é o plano de Deus? Morar em nós. Como Deus, o Pai, ele não tem como morar em nós, porque nem o céu contém a sua glória. Se os céus e os céus dos céus não cabe Deus, então Deus se fez homem. E ao ser glorificado, o Espírito desse Deus homem, esse Deus que se fez homem, pode habitar dentro de nós. Essa é a economia de Deus. Para Deus realizar o seu plano eterno de viver dentro de nós, Ele encarna, Ele é glorificado e Ele agora pode habitar em nós. Amém? Graças a Deus. Vamos continuar. Mateus 28, 19. Olha o que Jesus diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Atos 19, 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Veja aí na sua Bíblia, é a Bíblia que está dizendo isso. Foram batizados em nome do Senhor Jesus. Por que os apóstolos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque Pai não é nome, Filho também não é nome, e Espírito Santo também não é nome. O Pai, o Filho e o Espírito Santo tem um nome que foi revelado. Jesus disse: manifestei o teu nome. Por isso os discípulos batizavam em nome do Senhor Jesus. Amém? Atos 22, 16. Isso é muito interessante. Queria que vocês prestassem bastante atenção, porque essa é uma passagem que chama a nossa atenção para algo importante. Olha o que foi dito a Paulo quando ele se converteu. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, como? Invocando o seu nome. Lembra lá de Joel? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que alguém é salvo? Você acha que se o pecador chegar e falar assim: ó Deus Todo-Poderoso me salva, por isso ele é salvo? Jeová Jireh me salva, por isso ele é salvo? Ou se ele disser: Senhor, a minha bandeira me salva, por isso ele é salvo? O que a Bíblia ensina? Que nós só podemos ser salvos no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus se revela como Salvador. Como o Senhor Jesus Cristo, Ele foi na cruz e derramou sangue por mim e por você, pagou os nossos pecados. É por isso que foi dito a Paulo: lava os teus pecados, invocando o seu nome. Então nós entendemos pelas Escrituras que na época dos apóstolos, presta bem atenção que isso aqui é importante. Na época dos apóstolos, o batismo era a forma de se aceitar a Jesus. Na época dos apóstolos não havia pregação assim: quem quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. Ou quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Ou quem quer aceitar a Jesus, faça a oração do pecador arrependido. Na época dos apóstolos era de quem quer aceitar ser Jesus, quem quer aceitar Jesus, seja batizado em seu nome. Os apóstolos, quando batizavam alguém em nome do Senhor Jesus, estavam invocando sobre a pessoa o nome do Salvador. Isso é a prática apostólica. Nós vamos entender isso. Eu não estou querendo dizer que o batismo seria a única forma de salvação, porque nós temos
um exemplo no Novo Testamento. Pedro estava pregando na casa de Cornélio, quando eles foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, para ser cheio do Espírito Santo, eles tiveram que aceitar Jesus, porque o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus, mostrando que uma pessoa pode ser salva, pode ser convertida sem batismo. E aí então o batismo passou a ser apenas um símbolo no caso de Cornélio. Nós não estamos aqui pregando que é preciso ser batizado ou que o batismo é a única maneira de se salvar. Nós estamos apenas ensinando que era a prática apostólica. E como os apóstolos entendiam essa questão? Eu queria agora que nós lêssemos uma passagem da Bíblia, e eu quero falar um pouquinho mais do Espírito Santo. João 14, de 8 a 28. Vamos acompanhar. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Esse é um diálogo importante, porque ele é muito esclarecedor das Escrituras. Filipe, discípulo de Jesus, pede a Jesus para mostrar o Pai. Jesus, mostra para nós o Pai. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Filipe está querendo ver o Pai. E Jesus disse: eu estou há tanto tempo com vocês, vocês não me conhecem, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai? É isso que a Bíblia ensina sobre Deus. Jesus está no Pai, e que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Como assim? Por quê? Jesus vai explicar. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus está dizendo: eu vou voltar para o Pai, de onde eu saí. E por causa disso vocês vão fazer obras maiores. Os discípulos ficaram sem entender, mas por quê? Ao voltar para o Pai, nós vamos fazer obras maiores. Jesus vai explicar. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Lembra que Jesus falou que tudo quanto nós fizermos, devemos fazer em nome dEle. Por quê? Porque o nome dEle é o nome de Deus, revelado aos homens. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha o poder do nome de Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus agora está começando a explicar por que nós íamos fazer obras maiores. Ele disse que iria rogar ao Pai, e o Pai ia mandar outro Consolador. Em outras palavras, Deus iria manifestar de outra forma. Era como se Jesus estivesse falando: olha, o Pai se manifestou através de mim, um homem, mas eu vou voltar para o Pai, e o Pai vai se manifestar de uma outra forma. Ele vai enviar outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque ele não o vê nem o conhece,
porque habita convosco e estará em vós. De quem Jesus está falando? De quem Jesus está falando? Olha, presta bem atenção. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Jesus está falando dele mesmo. Jesus estava falando naquele diálogo que o mundo não tinha entendido, percebido. Os judeus, povo de Israel, que adoravam o único Deus, que dizia querer fazer a vontade desse único Deus, mas quando esse único Deus se manifestou, o povo não reconheceu. Lembra lá que fala em João 1? Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Eles não viram que estavam diante do Senhor da glória. Mas os discípulos agora sabiam que Ele estava no meio deles. Ele fala sobre esse Espírito, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Deus iria fazer um milagre maior ainda agora, porque a encarnação é um milagre. Como Deus eterno e infinito se manifestou como um homem, plenamente. Consegue entender isso, irmãos? Que maravilha! O eterno, o infinito, o todo-poderoso, aquele que nem os céus dos céus podem conter, veio ao mundo como um homem. Mas você acha que isso já é algo tremendo? Jesus está falando de algo mais tremendo aí. Ele estava dizendo, esse homem que agora está convosco, eu vou voltar para o Pai, e agora eu vou estar dentro de cada um de vocês. Lembra quando Jesus disse que se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quando Jesus voltou para o céu, aquele homem Jesus, o homem Jesus, o Filho de Deus, foi glorificado, e agora o Espírito dele pode estar dentro de cada um de nós. Por isso ele disse, se eu for ao Pai, vocês vão fazer obras maiores, sabe por quê? Porque não é mais um Jesus, mas serão milhares espalhados pelo mundo, dentro de cada um daqueles que creem. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E aqui ele não está falando da volta dele para julgar o mundo. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. O mundo não vai me ver, mas vocês vão me ver, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmãos, não se trata de um Deus formado por 3 pessoas, mas está falando de um Deus que se fez homem, e que como homem foi glorificado, e que agora pode habitar dentro de cada um de nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Agora Judas, conhecido como Tadeu, faz uma pergunta importante. Como, Senhor? O Senhor vai manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Irmãos, isso é maravilhoso.
Jesus repete aquilo que ele havia falado. Olha lá o verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é esse que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Vai manifestar como? Perguntou Judas Tadeu. Como? E ele então vai fazer de novo, vai fazer a mesma declaração, só que ele vai explicar agora. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem é o Espírito Santo? É o Senhor Jesus Cristo. Manifesto agora de forma espiritual. Manifesto não em carne aqui, mas manifesto com o Espírito. Presta bem atenção, é por isso que ele disse, ó, quando tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Eu. Quando tiver 2 ou 3 reunidos, como? Em meu nome. Que é o nome do Pai, que é o nome do Filho, eu estarei no meio deles. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que o Pai enviará em meu nome. Já pararam para pensar nisso? O Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amais, certamente exultareis, porque eu disse: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Meu querido, o Pai é Deus. Eu saí do Pai, mas estou aqui como homem. Eu estou aqui, mas eu vou voltar para o Pai. E quando eu voltar para o Pai, eu vou voltar para vocês, mas não mais como homem, porque eu vou poder estar dentro de cada um de vós. Por isso que Jesus ensinou, era isso que os apóstolos criam. E é isso que nós precisamos ter na nossa vida. É isso que nós precisamos ter na nossa vida. Meus queridos irmãos, esse é o mistério da piedade que a Bíblia fala. A manifestação de Deus, a revelação de Deus. E eu dou graças a Deus. E nós devemos glorificar a Deus, porque as Escrituras são tão claras. São tão claras sobre Deus. E eu, quando vejo as Escrituras, eu vejo esse Deus sendo invocado pelo seu povo desde antes. Um povo que queria conhecer a Deus. Um povo que invocava a Deus pelos seus atributos. Um Deus que foi se revelando, que se revelou a Moisés como o Senhor. Um Deus que prometeu em Joel que aquele que invocasse o nome dele seria salvo. E um Deus que finalmente se manifestou. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E eu amo o nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele não só fez um propósito de nos perdoar, mas Ele fez um propósito de se revelar a nós. Quando eu vejo lá na Bíblia, que a Bíblia fala: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua esposa, e serão os dois uma só carne. E o apóstolo Paulo fala assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Eu entendo direitinho o que significa deixará o homem seu pai e sua mãe. Aquilo de forma profética está mostrando que Deus, para se revelar a nós, que Deus, para se unir a nós, Ele se tornou um homem. Porque nós somos homens,
Somos muito diferentes de Deus. Não tem como nós virarmos Deus, mas tem como Deus se tornar homem. Então, para ser unido com o seu povo, para ser unido comigo e com você, Deus tornou-se homem. É por isso que a Bíblia compara esse plano de Deus como casamento, sendo o povo de Deus a noiva, e sendo a encarnação o deixar o pai e mãe, para tornar uma só carne. E olha que coisa maravilhosa, hoje Jesus está aqui. Você já parou para pensar, meu irmão, que Jesus está aqui? Ele está aqui, nessa simples reunião de pessoas, nessa congregação, nessa assembleia, nesse grupo pequeno de pessoas. Ele está aqui presente, querendo tocar a sua vida. Se você não é salvo ainda, invoca o seu nome, invoca o nome de Jesus, diga: Jesus, me salva, Jesus, tem misericórdia de mim, como fez aquele cego na beira do caminho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Invoca o nome do Senhor e você será salvo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é a presença do Senhor Jesus na sua vida. Hoje nós não precisamos invocar e dizer: Jeová Jiré, o Senhor proverá, porque quando nós invocamos o nome de Jesus, nós estamos invocando a provisão de Deus. Jesus é quem nos cura, Jesus é quem nos salva, Jesus é quem nos liberta, Jesus é quem nos transforma, Jesus é quem nos leva para o céu. Nesse nome, todos os atributos de Deus estão plenamente contidos. É o nome que está sobre todo nome. E é o nome que torna a gente povo de Deus. Por reunir nesse nome, por invocar esse nome, por crer nesse nome. Que Jesus te abençoe. Que Jesus possa abrir o seu entendimento para esse amor de Deus que se manifestou a nós por Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Nosso bondoso Deus e eterno Pai, que está nos céus, na eternidade, nós te damos graças, Senhor, porque tu olhastes para nós, teu povo, tua criação, olhastes com amor, mesmo que somos pecadores, mesmo que a humanidade tenha virado as costas para ti, o Senhor tem um plano amoroso e realizou esse plano de se manifestar aqui entre os homens. Ó Pai, tu descestes do céu como homem, andaste no nosso meio, curaste as nossas enfermidades, levaste as nossas dores, conheceste o nosso coração, levaste o pecado de todos nós naquela cruz do Calvário. Sobre ti, Senhor, toda a culpa que nós tínhamos foi jogada, Pai. Mas, Pai, tu és santo. Tu como homem, Jesus foi santo. E aquele pecado todo não conseguiu te destruir. Tu ressuscitaste. Tu foste glorificado. E agora teu Espírito está aqui em nós. Pai, que plano maravilhoso de se aproximar do homem, de ser um com o homem, de ter comunhão conosco, um plano eterno realizado por Jesus Cristo. Agora eu te peço, Senhor, se há alguém aqui que não tem entendido tua palavra, abre o seu entendimento, como nós cantamos hoje, que cada um possa entrar no Santíssimo e te ver como Deus, e ver que realmente nós estamos lidando com o Deus da glória, que a tua presença tremenda está aqui nessa noite, e que tu queres me transformar. Deus abençoa cada um aqui, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você
e que tem